Se você entrou nesse vídeo para aprender um pouco mais da palavra de Deus, de forma rápida, simples e objetiva, você entrou no vídeo certo. Eu sou o pastor Diego Ferraz, seja bem-vindo ao canal. E só lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal o quanto antes. Se inscreve e ative os sininhos para você receber as próximas notificações, tá bom? Nesse vídeo nós vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 31 ao 39. Vamos lá? Versículo 31. Então Jesus disse aos judeus que havia crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Olha que tem um "se" para ser realmente verdadeiro discípulo de Jesus. O próprio Jesus falou isso. Jesus falou no vídeo anterior, no finalzinho vai mostrar que os judeus realmente deram crédito àquilo que Jesus tinha acabado de falar sobre ele ser o Filho de Deus, sobre o Pai ter enviado. E Jesus vira para esses discípulos e fala: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Permanecer na palavra é obedecer o que Jesus ordena, obedecer os ensinamentos de Jesus. Versículo 32. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Então, a verdade é Jesus. A palavra também é a verdade e é Jesus. Quando a gente conhece Jesus, a gente busca a palavra, vai aprendendo cada vez mais, nós vamos sendo libertos. Libertos de quem? Do pecado. Nós vamos sendo libertos do pecado porque nós somos... quem não está em Cristo é escravo do pecado. E Jesus vem e liberta. E através da verdade. Mas a verdade, Jesus, a palavra de Deus. 33. Eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Primeiro ponto, eles estão mentindo que os judeus, no Antigo Testamento a gente percebe que as suas descendências teve momentos de escravidão, principalmente na época do Egito. Foram escravos, sim. Mas quando eles estão falando aqui, talvez eles estão querendo dizer não dos seus antepassados. Talvez eles estão falando naquele momento: não, meus antepassados foram até escravos, mas hoje nós vivemos aqui em Roma, mesmo que nos apertem uma coisa em outra, mesmo que o sistema tenta nos oprimir em algumas coisas, mas nós não somos escravos. Só que Jesus não estava falando dessa escravidão. Jesus estava falando de outra escravidão. Olha o que Jesus falou no versículo 34. Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Não só Jesus, mas nas cartas paulinas, uma coisa que eu já observei foi que a Bíblia trata o pecado às vezes como um senhor, como se fosse uma pessoa, tipo, a pessoa é escrava do pecado. Quando a gente fala sobre o pecado, a gente não consegue realmente trazer na nossa memória como algo material. E a gente acaba ficando um pouco perdido. Mas tanto Jesus quanto nas cartas paulinas, quando a gente para observar, fica parecendo que o pecado é tratado como uma pessoa. E fala que a pessoa é o quê? É escravo do pecado. Quando Jesus falou, observa: em verdade lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. É uma afirmação. A pessoa que não serve a Jesus, muitas, não imagina que é escravo do pecado. Mas o pecado influencia nas suas decisões, nas suas ações, nas suas reações. O pecado influencia e como influencia. Mas quando a pessoa aceita Jesus, ela é liberta. Ela deixa de ser escravo do pecado. Então essa foi a afirmação que Jesus fez. A continuação: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Ele falando do filho, que é ele mesmo, Jesus. Libertar quem é escravo do pecado. Versículo 37. Bem sei que vocês são descendência de Abraão, descendência biológica. Eu sei, Jesus falando. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Então, não importa se... isso já serve como exemplo, aquelas pessoas tinham como seus descendentes, seus ancestrais, Abraão.
Mas quantas vezes eu converso com alguém, né, com alguma pessoa, e a pessoa fala assim, o meu pai é crente, minha mãe é crente, meus irmãos são crentes, lá em casa só eu que não sou, mas Jesus está lá em casa. Isso aqui é uma das demonstrações que não importa se seus pais é crente ou não, a decisão é particular, é cada um que decide se realmente quer Jesus ou não. E Jesus estava querendo mostrar isso para eles. Não importa, porque Abraão obedecia a palavra e vocês não estão obedecendo. Abraão realmente observava a Escritura, observava o que Deus, a vontade de Deus e praticava, e vocês não estão praticando. Então não importa se vocês são da descendência de Abraão ou não, o que importa é a decisão que você toma agora. E aí ainda Jesus falou o quê? No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Então a palavra de Jesus não tinha penetrado no coração daquelas pessoas. Olha o versículo 38. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do Pai de vocês. Ouviram do Pai de vocês. Nesse vídeo eu não vou dizer para vocês ainda quem Jesus falou, quem era pai deles. Mas nos próximos vídeos aí, quando você entrar, você vai ver o que Jesus falou, quem era o pai daqueles judeus, né? Então, eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então eles disseram, nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu, se vocês fossem filhos de Abraão, faria as obras que ele fez. Será que aquelas pessoas estavam fazendo a obra de quem? Quem Jesus falou que era pai deles? Próximo vídeo, viu? Vocês vão acompanhar e no próximo vídeo vocês vão ter a convicção de quem Jesus falou que era pai daqueles judeus. Eu só vou dar um pequeno spoiler para vocês. Eles ficaram muito chateados, viu, com a resposta de Jesus. E só lembrando, se você não é inscrito no canal, entra aqui, se inscreve no canal. E se você não assistiu os vídeos anteriores, entra aqui na playlist e assiste também os vídeos anteriores e os vídeos também que vai vir depois desse aqui, tá bom? Deus abençoe e te aguardo no próximo vídeo.